Bíblia diz, queridos, que os anos se passaram. Eu fico vendo o sacerdote ali, num certo momento, chama ele, eu quero água, menino traz água, eu quero pão, menino traz pão. Tudo que queria era chancelar o menino Samuel. Mas a Bíblia diz, no capítulo 3, no primeiro livro de Samuel, versículo 2, em que a visão do sacerdote ali já estava ficando escura. O sacerdote ali já estava ficando cego. E dizem que Samuel, ali dentro da casa, servindo ao sacerdote, diz a Bíblia que tinha aquela lâmpada que estava acesa, e de turno em turno o óleo da lâmpada deveria ser tocado para que a lâmpada não viesse se apagar, porque a lâmpada da casa não poderia se apagar. E eu vejo ali naquela casa de Deus, chegou uma noite onde o sacerdote ali se deitou na sua cama, e o menino Samuel não tinha cama. O menino Samuel tinha um colchonete que ficava do lado da cama do sacerdote ali, e ficava do lado da cama do sacerdote ali apenas por um objetivo, para que tudo que o sacerdote ali fizesse, chamaria o menino já se levantaria a qualquer hora da madrugada, da noite, e serviria a ele. Mas o objetivo maior do menino estar deitado no colchonete ao lado da cama do sacerdote era que a qualquer hora que o sacerdote saísse da sua cama, o menino ele tinha a obrigação de sair do colchonete e se deitar na cama do sacerdote ali. Para quê? Para que a cama do sacerdote viesse se esquentar com o corpo do menino. Para que quando o sacerdote voltasse para se deitar, a cama não estivesse fria. O menino tinha a obrigação de esquentar a cama do sacerdote. Eu fico vendo que certa noite ele se levantou da cama para ir até o banheiro fazer as suas necessidades físicas, porque tudo que o sacerdote queria era só chamar o menino, que o menino fazia. Mas havia certas coisas que o menino não poderia fazer para o sacerdote, por exemplo, as suas necessidades físicas. E vale a pena dizer esta noite que existe muitas coisas que alguém pode fazer por mim e alguém pode fazer por você, mas existe necessidades da nossa vida que ninguém vai poder fazer por você. Existem momentos da nossa vida e existem situações da nossa vida que ninguém vai poder resolver por você. E talvez você esteja passando por alguma necessidade da sua vida que você até está chamando o menino e está dizendo: me ajuda. Ele não está te ajudando por quê? Porque essa aprovação você vai ter que passar sozinho, você vai ter que resolver sozinho. E Deus está dizendo para você: não se preocupa, porque eu estou contigo. Você não está só. Talvez o homem não está te ajudando, talvez a sua cidade não te ajudando. Glória a Deus. Mas Deus está dizendo: eu te estendo a tua mão direita e te digo: não temas, porque eu sou contigo. Filho, quando meu irmão te mandei, existe momentos da nossa vida que queremos que passar sozinho. Existe um momento na nossa vida que queremos passar sozinho. Vamos passar sozinho. E naquele momento a Bíblia diz Muitos anos. e que esse momento